hoje nós trouxemos ela. Ai, adoro chamar o nome dela, Vida Prado. Maravilhosa. Já está aqui no nosso programa para a gente tentar, de uma certa forma, trazer resoluções para esse ano de 2024, porque afinal de contas a gente precisa fazer com que você tenha um trabalho na tua vida para você ter um crescimento pessoal. Você viu que o nosso programa trabalha esse lado assim da saúde mental das pessoas de uma forma extremamente positiva. Tudo porque tem vocês, né, Vida? Exatamente. Ai, que lindo, gente! Chamar ela de Vida. Não é verdade, Vida? Exatamente, né? A gente pensar nesse ano que está entrando, Verdade. né? Aproveitar esse momento, ele é um momento muito significativo, né? Dentro da nossa sociedade ocidental. Verdade. A virada do ano, ele tem representações muito significativas para a gente, para pensar nesse, o que eu vou fazer ali nesses 365 dias, né? Esse ano até tem um dia a mais, né? Um ano bissexto, então tem um dia a mais. Então pensar nessas resoluções nesse final de ano é muito cultural para a gente. E a preocupação das pessoas sempre foi falar mais do que fazer. Já pensou você poder concretizar tudo aquilo que você falou de forma positiva na tua vida, na vida dos seus familiares, nos seus objetivos de trabalho, de estudo, de crescimento profissional? Porque assim, eu vim do sul do Brasil, com 15 anos para cá. Há muitos anos estou dentro do Piauí. Lá a gente percebe que as pessoas, quando elas querem estar num ambiente, elas querem crescer. O que é crescer na tua vida, no seu ponto de vista como profissional? O que é crescer no seu ponto de vista de estudos? Dentro de casa, aquelas manias, aquelas situações. Tem situações que a gente fala muito, faz pouco e acaba não concretizando nada. Aí vem um negativo que diz, eu não tenho sorte. Isso acontece muito quando as pessoas conversam com você? Acontece bastante. O ideal é a gente começar a entender o que está acontecendo na minha vida, né? O que eu estou vivenciando, e a partir dessa vivência, o que eu entendo que faz sentido melhorar. E aqui nesse faz sentido melhorar, a gente precisa ter um cuidado, porque às vezes as pessoas que estão ao seu redor querem que você mude um ponto que incomoda elas, mas não necessariamente é uma coisa que te prejudica, que te causa mal, ou que te faz algo, que te causa ali algum incômodo. É importante que as mudanças, elas sejam tem ali como catalisador coisas que façam sentido para você mudar, que estejam dentro da sua ordem de mudança, porque existem situações, vou dar um exemplo super simples, por exemplo, alguém que fala muito alto, Sim. Alguém que tem ali um tom de voz mais alto, que fala alto, algumas pessoas ao seu redor podem se incomodar, mas às vezes, para essa pessoa mudar essa forma de falar, é um esforço sub-humano, porque faz parte da maneira em que ela se comunica, da maneira em que ela lida com o mundo, e aquilo não necessariamente causa prejuízos a ela ou causa nenhuma situação a ela, é só porque incomoda uma pessoa X. Então, será que realmente é uma coisa que eu preciso mudar? Agora, se existem situações dentro da sua vida que te causam prejuízos, né, que te causam, por exemplo, você ter ali uma casa altamente desorganizada, vai te causar insetos dentro de casa, vai te ajudar ali a acabar perdendo muita coisa. Então, se são situações que te causam incômodo na tua vida, na tua maneira de viver, aí acende um alerta para a gente encontrar ali caminhos de mudança. Você falou algo tão interessante, eu já vivenciei muitas coisas na minha vida, principalmente dentro da minha profissão. Mas teve uma que eu vivenciei, não está com muito tempo, e que de uma certa forma, quando você faz algo, ou quando você vivencia algo, você pode ajudar outras pessoas. Porque às vezes o problema não está em você, o problema está no outro. É impressionante quando você fala assim. Teve uma situação muito interessante, principalmente quando a pessoa está aberta para esse crescimento. Eu estava fazendo meu cabelo em um determinado local, e de repente alguém diz assim, esse barulho me incomoda, eu não suporto esse barulho do secador, me incomoda. Naquele exato momento, eu falei, meu Deus, como vai ser? Eu preciso fazer o cabelo, né? Num determinado local que eu estava. E eu falei, te incomoda? Você já procurou entender por que esse barulho te incomoda? Exatamente. E eu percebi naquele momento que essa pessoa estava precisando de ajuda. Não, simplesmente me incomoda. Em todo lugar que eu estou, eu não suporto esse barulho.
Então, às vezes a pessoa sai daquele ambiente e vai para um outro ambiente, deixa de viver num lugar confortante para estar em outro lugar e cria monstros. E aí, naquele momento, a minha sensação foi, mas por que te incomoda? Porque tem alguma coisa. Por que esse barulho te incomoda? Você já procurou entender por que ele te incomoda? Às vezes o outro lado está precisando desse apoio também. Sim. Quando você fala que incomoda o outro, se não está te incomodando, porque naquele momento não estava me incomodando, eu precisava. Essa sensibilidade também é algo positivo? Vanusa, até que ponto podemos nos ajudar e ajudar o outro? Vanusa, a gente precisa partir do princípio de que as relações com o mundo, elas não são de fora para dentro. Sim. Não é o mundo que chega para mim e eu me relaciono com ele. A minha relação com o mundo é de dentro para fora. Sim. São os símbolos, os significados, os sentidos que eu, enquanto pessoa, vou dando para os sons, para os assuntos, para as situações, para as coisas da vida. Então, a nossa relação com o mundo sempre vai ser assim, de dentro para fora. E aí, é uma decisão, né? Isso. E aí, nessa relação de dentro para fora, eu vou encontrar fatores nesse mundo que eu interpreto de maneira diferente. Sim. Enquanto para você tem pessoas que dormem ouvindo o barulho do som do secador de cabelo, né? Eu já ouvi pessoas, né? Eu já ouvi pessoas que dizem isso, né? Só durmo com o som ligado. Quando começa a fazer meu cabelo, eu já caio no sono. Existem pessoas que se incomodam. Então, é uma mesma situação e que vão ter interpretações diferentes. Sim. Então, por isso que a gente parte sempre desse princípio. A minha relação com o mundo, ela vai ser de dentro para fora, vai ser da maneira em que eu interpreto o mundo. E se você... o importante também é a gente entender que a gente não vai resolver o problema das outras pessoas. É verdade. A gente não vai resolver. O que você pode fazer é exatamente isso que você falou. Poxa, mas você já procurou saber o que te faz, o que te incomoda? Já que te incomoda o barulho do secador, você... então, o que te faz permanecer em ambientes que existem o barulho desse utensílio? Outras maneiras... Será que você já procurou entender se você não tem uma sensibilidade auditiva? Porque aí você pode procurar uma... E aí, a decisão de fazer essas buscas já vai ser da outra pessoa. Não você tomar aquela decisão por ela, porém dá um alerta. E aí, quando você fala... E assim, Vanusa, dá um alerta se a pessoa estiver aberta a esse alerta. Porque às vezes não está. Porque às vezes ela não está. Às vezes ela pode se sentir ofendida, às vezes aquilo pode ser ali uma ofensa, né? Exatamente. Então, ter esse cuidado também de, beleza, eu vou dar um toque, mas nem sempre o seu toque vai fazer sentido em uma situação, nem sempre a pessoa vai estar aberta a ouvir a sua opinião. Não deixa de ser um crescimento, tá tudo bem. É verdade. As pessoas devem estar abertas, mas não necessariamente se não querem. Exatamente. Essa é a palavra certa. Como profissional dentro da área, o que fazer para que as coisas aconteçam e que elas possam, de uma certa forma, somar na tua vida e fazer um crescimento? Você poder concretizar realmente aquilo que você tanto deseja. Porque tem gente que guarda tanto para si, guarda tanto para o mundo dela, que esquece de fazer acontecer. Sim. Vanusa, muitas vezes isso acontece porque a gente se entope de coisas para realizar. Muita informação. Não necessariamente isso, mas eu digo de se entope de eu quero em um ano realizar 200 ações diferentes. E não vai... não vou dizer que não vai acontecer porque tem gente que consegue. Sim. Mas é mais, no modo geral, né, nas pessoas em geral, está mais passível de frustração do que de realização. Então, ter os pés no chão para sonhar é importante, né? Pode parecer contraditório, né, de ter os pés no chão para sonhar, mas de entender dentro da minha realidade, das minhas possibilidades sociais, financeiras, familiares, o que está ao meu alcance, porque às vezes o sonho pequeno, ele é um primeiro passo para o sonho grande. Sim. Eu posso pensar que eu preciso de 5 anos para realizar aquele sonho gigantesco. De ser diretor de uma empresa. Mas para eu ser diretor de uma empresa, eu tenho que ser auxiliar administrativo primeiro. Tem que passar pelo processo. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer cursos específicos, eu tenho que fazer processos pequenos. Então, em um ano você não vai ser diretor de uma empresa se você não tiver feito isso, galgado ali aqueles passos anteriormente. Então, às vezes, colocar dentro desse planejamento do que você está querendo executar, o que
está factível, está mais próximo de acontecer. E que esses desejos, eles estejam dentro de algo que faz sentido para você. Poxa, se não faz sentido para você hoje fazer uma dieta altamente restritiva e você sabe que isso pode ser gatilho e, na verdade, as novas métodos, estou entrando aqui no assunto de nutrição, mas olhando aqui no aspecto psicológico, a gente entende que dietas restritivas, elas induzem, na verdade, ali a uma compulsão. Então, se eu entendo que eu não dou conta, que para mim aquilo é difícil, então para que eu vou me submeter e colocar como meta eu conseguir executar aquilo? Se existem hoje métodos muito melhores de reeducação alimentar, que promovem ali um auxílio de redução de peso, mas comendo de tudo, conseguindo ali ter um equilíbrio. Então, ter essas metas factíveis e que façam sentido para a sua realidade, você olhando para si, fazendo sentido para a sua realidade, elas conseguem ser mais facilmente realizadas. Muito bom quando você fala assim, e interessante é que quando a gente fala em resoluções, a gente vai vendo que muitas pessoas, elas só sonham, não fazem nada para concretizar aquele sonho. E aí é o que você fala, sonhar também faz bem para a alma. Você ter um sonho e você querer chegar naquele sonho, porque às vezes você só sonha, mas você nem está fazendo nada para chegar naquele sonho. Você não está nem lutando de uma certa forma. E não tem que ser uma luta que seja para te fazer mal, para te trazer angústia. Sim. Tem que ser aquele sonho gostoso que pode acontecer de ser concretizado ou não. Quais são os passos que você está dando? Ou pode mudar. Pode mudar. Ou o sonho pode mudar de caminho. O sonho, ele pode mudar de caminho. O ideal é que quando eu falo disso, de sonhar com o pé no chão, olhando para as tuas possibilidades, é entender se, por exemplo, nesse ano, meu sonho é aprender inglês. Beleza. Esse ano, o inglês cabe no meu orçamento? Eu me organizei financeiramente para que eu consiga pagar as mensalidades? Tá, existe formas de eu encontrar lugares que eu consiga pagar um valor que esteja mais dentro do meu orçamento? Isso é sonhar com o pé no chão. Você falou, como psicólogo, eu queria que você pudesse também passar algum tipo de informação para quem está em casa agora. Nós temos fases na nossa vida. Sim. Psicologicamente falando. Sim. Né? Então vai ter um momento que você, como criança, vai pensar em algo. Por exemplo, eu como criança, pensei em ser aeromoça. Morro de medo de altura. Como é que você é aeromoça? Né? Eu tenho muito medo de altura. Então, é algo que era só na fase infantil. Exatamente. Né? Como criança. Já na fase da adolescência, digamos, eu tenho vontade de ser cantora. Não fui cantora, estou sendo comunicadora. Mas assim, existem situações diferenciadas. E aí, quando você fala isso, tem gente que coloca logo desde cedo, principalmente os pais, o sonho deles num filho. Isso é um erro? Totalmente. Assim, é um erro gigantesco, porque as todo mudanças sonho vão existir. E assim, Vanusa, tudo por mais que seja sonhado, vão existir dificuldades para ser ali dentro desse caminho. Então, até falando por mim, né? Meu sonho foi ser psicóloga. Né, ali. E dentro da faculdade eu estudei matérias que eu não me identifiquei, eu precisei passar pelo temido TCC, que é uma dor de cabeça, e a gente precisa, então toda situação, por mais que ela seja sonhada, vão existir momentos difíceis. E aí esse é o grande ponto da questão. Para que eu consiga me sobressair, para que eu consiga ultrapassar e olhar para frente pensando assim, poxa, esse momento ele tá difícil, mas ele é um momento, ele vai passar e eu preciso passar por esse momento para eu chegar lá no meu objetivo. Se eu estou executando uma coisa que não faz sentido para mim, que é dolorido, que é árduo, que eu preciso me esforçar além da conta para conseguir executar, esses momentos eles vão se tornar mais centro da questão. Esses momentos ruins, esses momentos difíceis. Vão ser frustrantes, eles vão ser mais potencializados, eles vão ser potencializados do que a facilidade de eu olhar para frente e entender que, porque não é meu sonho. Então, se não é meu sonho, cada pedra no caminho ela vai ser 10 vezes maior do que se eu estivesse fazendo algo que faz sentido para mim. Você sabe que ainda falando dos desejos, né, do crescimento pessoal, muitas pessoas idealizam estar na nossa comunicação. Nunca foi tão real. Sim. Rede social. Sim, com certeza. Todo mundo resolveu ser comunicador.
nesse mundo das redes sociais. E muita gente tem adoecido porque não é tão fácil ser comunicador. Nem um pouco. Não é tão fácil você estar perante as câmeras, você se comunicar, você se responsabilizar pela dor do outro, pela responsabilidade do que você vai falar, das palavras que vão ser ditas. Você se coloca numa posição que você não estava. E nem todo mundo tem o pulso para suportar determinadas cobranças, julgamentos, situações adversas. É muito fácil você dizer, você é um médico, você é uma dentista. Ai, meu sonho é ser uma aeromoça, meu sonho é ser uma modelo, quero ser cinegrafista. Você já pegou uma câmera? Você já pegou uma câmera para você sentir o que você precisa fazer com ela em suas mãos? Né? Então, assim, ser psicóloga, tem gente que resolveu ser psicólogo nas redes sociais, falar sobre todos os aspectos possíveis. Não pode. Não. A Vanusa comunicadora, ela tem que trazer os especialistas para conversar sobre o assunto, porque vai ter pontos que, se ela entrar, ela vai destruir a vida das pessoas, ela vai adoecer as pessoas, ela vai trazer problemas diversos. Muito e importante. É isso que tem acontecido muito também, gente, nas redes sociais. Eu tenho sonho de ser alguém e não de ter aquela profissão ou de ter aquilo para mim. Isso acontece? Demais. Principalmente nessa tal dessa realização pessoal. Será que a sua realização pessoal é estar ali ou estar dentro de casa sendo mãe, sendo esposa, né? Estando no empreendedorismo, ou talvez não, às vezes sendo uma cuidadora, ou simplesmente viajando, mostrando os lugares, indo para uma cozinha. Tem várias situações que de repente não é o teu sonho, mas se torna o sonho principal. É aquele que você concretizou e aquele que você vai dizer, era isso que eu queria e não sabia. Pode acontecer isso? Totalmente, totalmente. Primeiro que isso parte de autoconhecimento. Né? Se eu não me conheço, eu vou ficar ali suscetível ao que os outros dizem que é bom. Então, se as pessoas dizem que para mim é bom eu fazer tal profissão, eu me formar em tal profissão, se as pessoas me falam que é bom e eu não me conheço e eu não tenho isso como, poxa, mas será que eu vou gostar mesmo daquilo? Será que vai fazer realmente sentido? Se eu não penso no ônus também da coisa e eu entendo se vai fazer sentido para mim o ônus também, né? Porque toda profissão, toda ação vai ter bônus e vai ter ônus. Vão ter situações que você vai ter que dar conta e vão ter situações que você não tem como pegar só uma parte do processo, não tem como pegar só uma parte da profissão. Eu vou pegar o ônus e o bônus. Eu dou conta do ônus também? Se eu penso em carreira, se eu penso em profissão, se eu penso nas minhas resoluções de vida, e aqui eu não estou falando só de carreira, de tudo. De tudo. Se eu penso nessas resoluções de vida, pensando só no bônus, né, em só ter aquela parte que é feliz, que é boa, que é positiva, tá. Vamos pensar também aqui nessa outra parte. Eu dou conta também dessa outra parte, como você falou. Eu queria ser aeromoça. Você queria ali estar no avião, o uniforme bonito, aquela coisa idealizada. Tá, mas eu não dou conta da altura. É o ônus. Será que eu dou conta de ficar longe da minha família? Será que eu dou conta de todo dia estar em um estado diferente? Será que eu também dou conta da vida ali que não tem estabilidade, né? Eu estou sempre ali em movimento. É um crescimento ou é... Então, eu preciso fazer essas ponderações. Por isso que uma frase que eu falo muito, se não faz sentido, não faz sentido. E esse não fazer sentido, aliás, o fazer sentido é fazer sentido em todos os âmbitos. Até no âmbito do ônus. Será que é por isso, já que a gente está nesse mês de saúde mental, que tem tanta gente adoecendo, psicologicamente falando, o psíquico não está aguentando, é porque muitas vezes você está muito preocupado em fazer algo e concretizar algo, o que você acabou de falar, para os outros e não para você. Também. E aí você se torna uma pessoa frustrada, revoltada, perdi meu tempo, o tempo está passando, não fiz nada, nem vou fazer, nem vou conseguir realizar. Esses nãos entram mais na mente da pessoa? Vanusa, o adoecimento atualmente, ele tem muita ligação com dois aspectos principais. O nível de informação que a gente recebe hoje, né? O nosso cérebro, ele nós demoramos muito tempo para evoluirmos biologicamente. Então, pensa que nos últimos 10 anos, a gente teve uma evolução exponencial. E isso prejudica a nossa cognição. Isso dá ali uma dificuldade na nossa cognição.
E aí eu tenho um outro aspecto que é a cobrança. Eu tenho a cobrança de dar certo, de ter sucesso antes dos 30, de ter muito dinheiro, de ser aquela pessoa que vai conseguir ali, né, principalmente a geração ali até, a que nasceu ali até 2010, então vivencia muito essa realidade hoje de diminuição de contato social, então o contato social ele fica mais virtual do que presencial e isso é muito importante pra gente. Então essa alta cobrança que as redes sociais também geram de comparação, de ai, fulano se formou comigo e o fulano já tá ali explodindo e eu ainda estou aqui no mesmo lugar, mas você não sabe, porque a rede social ela é um recorte, ela é um momento específico da vida de uma pessoa. E cada pessoa tem uma história. Exatamente. Cada pessoa tem uma responsabilidade, cada pessoa tem um menos ou mais na sua vida, tem mais responsabilidades ou menos responsabilidades, ou mais condição, menos condição. A gente tem que viver o agora com a vida que nós temos. Que foi o que você falou. Sermos nós mesmos o nosso ponto de comparação. Porque se comparar com o outro, eu tô ali me comparando com uma realidade que eu nem conheço muitas vezes. E aí eu tô desvalorizando a minha própria vivência. Eu sei as pedras que eu pulei no caminho, então eu tenho que me comparar comigo mesmo. Verdade. Ninguém é robô. Exatamente. Ainda não somos robôs. Espero nunca sermos. Nunca sermos, porque olha, não adianta, de todo jeito é o homem quem vai fazer. Exatamente. Então, tem falhas, com certeza. Eu quero agradecer pela sua presença. Se faltou alguma informação que você queira deixar, fique à vontade. Vida, é sempre muito bom estar com você aqui. E falar o nome dela mais ainda, nossa querida Vida Prado, é muito bom. E desejar para você um 2024 que você consiga estar dentro do seu consultório, ajudando as pessoas a entender o que é, na verdade, concretizar um crescimento pessoal, mas pessoal e não dos outros, né? A concretizar o processo, sim, o né? processo. Que é um processo. Queria agradecer Obrigada. também pelo convite, também desejar um feliz ano novo para você e pedir para quem está em casa me seguir nas redes sociais, PSI Vida Prado, PC Vida Prado, me seguir no Instagram e vocês vão encontrar algumas dicas, algumas conversas ali sobre saúde mental, sobre crescimento profissional e pessoal. Então, queria agradecer e dar um bom dia para todos. Tá bom, obrigada, tá, Vida?